Brasil Cristão de volta, nós estamos falando hoje sobre fé e conversão. Falamos coisas maravilhosas, explicamos o que não é fé, para depois começarmos a falar do que é. A fé enquanto fundamento, enquanto certeza, enquanto posse, antecipada daquilo que eu ainda espero. E depois, como experiência daquilo que do anúncio, da revelação e o fruto da conversão. Chamada conversão. Né? E aí tivemos a participação do nosso querido Eugênio Jorge, que gostoso, né? Maravilhoso demais. A gente já fica assim, todo amado. É o dengo, né? É o mimo de Deus pra gente. Aquele pai que mima o filho, foi hoje Deus nos mimando aqui. E continua nos mimando agora, muito, né? Porque agora você que está em casa vai receber junto conosco o nosso próximo convidado aqui do Brasil Cristão. Nós estamos falando que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente fala isso, sabendo que a fé é o maior tesouro que nós podemos receber, a gente começa a agradecer a Deus pelos anunciadores, pelos arautos, por aqueles que têm pregado incansavelmente a palavra de Deus. Nós vamos chamar aqui alguém que tem pregado a palavra de Deus através dos meios de comunicação, correndo o Brasil, fora do Brasil, um grande instrumento de Deus. É uma alegria falar com esse homem de Deus hoje. Padre Alberto Gambarini, seja muito bem-vindo ao programa Brasil Cristão, Padre. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Drica. E para mim é uma alegria estar na século XXI para que nós possamos conversar um pouco com todo este povo maravilhoso que é o povo da família século XXI, levando justamente este tema que é tão importante, a questão da fé. Muito bem, padre. Seja bem-vindo, obrigada, né? Um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. Eu posso já começar assim, direto no assunto, porque depois o nosso tempo acaba e a gente vamos aproveitar o padre. Vamos sugar o máximo. Vamos sugar o máximo, né? Você que está em casa, aproveita, participe conosco. Padre, nós estamos em tempo de pandemia, né, fechados em nossas casas, temos, graças a Deus, as TVs católicas e os meios de comunicação para recebermos esse anúncio desse Cristo que vem nos dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas eu queria muito ouvir do Senhor como é que o Senhor vê esse anúncio hoje dentro da igreja, o convertei-vos e crede no Evangelho. Como é que vamos fazer isso com essa falta de acesso ao povo, ou como é que será que já estávamos vivendo, né, uma coisa meio morna antes dessa pandemia chegar? Fala um pouquinho para nós da sua visão, da visão do seu coração. Interessante. Bom, eu acredito, a primeira coisa muito importante, que esta pandemia está fazendo a gente exercitar aquilo que a gente responde antes da comunhão, que é justamente aquilo que o centurião romano disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Portanto, nós vemos aí o centurião romano acreditando que a palavra de Jesus tem efeito, a palavra de Jesus, ela transforma, ela cura, ela liberta. Então, este tempo da pandemia está fazendo com que a gente volte justamente a esta experiência de a gente acreditar nesta força e neste poder da palavra de Deus. Padre, eu acho que palavra fantástica, porque de fato, acredito que na nossa prática católica, nós tínhamos muitos atos de piedade, vivência de diversos, até mesmo a vivência sacramental para muitos, esvaziada de um verdadeiro significado, e principalmente porque falta aquela base que o anúncio, que o querigma dá, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O senhor não acha, padre, que o fato de nós católicos termos essa deficiência de conhecimento da palavra acaba por até prejudicando a vivência dos sacramentos e de todas as outras, todos os outros aspectos da fé? Você não acha que isso é um grave problema? Eu acredito que neste domingo, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós temos isso que você está falando, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Esta é a pergunta fundamental para a vida de todo cristão.
todo batizado, se num determinado momento da sua vida não pergunta quem é Jesus para mim, mas uma pergunta pessoal, na verdade ele vai ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que vai à missa, algo maravilhoso, uma pessoa que tem as suas práticas devocionais, mas quem sabe a religião para esta pessoa é uma rotina, mas não aquilo que realmente transforma a sua vida, aquilo que ilumina os seus passos, aquilo que é a razão da sua vida. Por exemplo, agora, esta pandemia está colocando em xeque quem não aprendeu a viver aquilo que São Paulo diz, o justo vive pela fé. Verdade. O justo vive pela fé. Então, este é o grande momento onde nós temos que perguntar, qual é a minha relação com Jesus? Ele é realmente uma pessoa viva? Ele é aquele que está vivo na minha vida? Eu posso falar como São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Aqui nós estamos diante daquilo que transformou a vida de Paulo. Paulo foi transformado justamente por quem? Ele estava a caminho de Damasco. Ele foi transformado pela palavra. Se ele viu ou não viu, ali o texto não diz, mas ele ouviu a palavra. Foi a palavra de Jesus que deu um choque em Paulo e depois ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a anunciar o quê? A palavra. Então, nós católicos, acredito que precisamos redescobrir aquilo que a própria liturgia tem. A liturgia colocou em destaque o quê? Os 2 momentos da presença de Jesus, não é um único momento. O católico lá atrás tinha aquela noção, o momento mais alto da missa qual é? O momento da consagração. A liturgia tem 2 momentos da presença de Jesus. O primeiro momento, a liturgia da palavra, e o segundo momento, onde essa palavra se faz carne. Então, Jesus fala e depois ele dá o poder na consagração para a gente viver aquilo que ele falou. Se eu não escuto, eu não vou ser transformado. Se eu não escuto, eu não vou poder seguir Jesus. Se eu quero realmente um encontro com Jesus, eu preciso aprender a ouvir. E é difícil hoje em dia, principalmente também por causa do barulho. Nós vivemos em um mundo, né, de sons, de barulho, né, de tudo ser muito rápido. Exatamente. O padre, escutando o senhor, nossa, vem uma série de coisas, porque é muito rico isso que o senhor acabou de trazer. Eu fico, enquanto o senhor falava, eu ficava aqui lembrando de João Paulo II, denunciando algo que ele chamava de ateísmo prático, né? Que não é aquele ateísmo que a gente conhece, que a pessoa fala, não acredita em Deus, ou Deus não existe. Não. É aquela pessoa que diz assim, olha, se existe ou não existe, pouco importa, ou, não, acredito que existe. Não, é aquela pessoa Mas eu estou bem, obrigada. Exato, é aquela pessoa que quando o censo bater na porta da casa dela, ela vai dizer assim, eu sou católico. Mas aquilo não gera nenhum tipo de mudança na vida. Nada muda, absolutamente nada. Eu sou católico, mas eu estou preso em vícios. Álcool, drogas... Essa conversão não acontece. Exato. Né? Então, assim, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta. É possível estar na fé verdadeira e viva com uma vivência carnal e mundana, Padre Alberto? É claro que não. A gente tem que entender aquilo que Jesus diz no início do seu ministério lá no Evangelho de São Marcos, quando ele diz, o reino de Deus está próximo, né? O reino de Deus está próximo, né? Crede no Evangelho, né? E convertei-vos. Isto significa, quem escuta a palavra está escutando Jesus. E se eu escuto realmente Jesus, ele me transforma. Quer dizer, ele me tira das trevas, ele me tira da morte e ele me faz ressuscitar. É aquilo que São Pedro, em uma das suas cartas, diz que pela ressurreição nós fomos recriados. Isso significa, não é começar a entrar na igreja
Por fora bela viola, mas por dentro é pão bolorento. É verdade. Né? Por fora todo cheio de piedade, todo cheio de 9 horas, de tiques religiosos, mas por dentro, né, na verdade, é pão bolorento. Né? O cristão, ele começa por dentro, né? É uma obra da graça a partir do seu interior, que vai depois para o seu exterior. E isto se faz, e eu acredito que isso a pandemia, quem está se deixando guiar pelo Espírito, quem sabe está ou descobrindo ou redescobrindo uma realidade que é importantíssima. Estar a sós com Deus, abrir a palavra, meditar a palavra. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele dizia que quando nós lemos a Escritura, nós temos que nos imaginar dentro daquela cena. Dentro daquela cena. Imaginar que aquilo é dirigido para nós. É dirigido para nós. E não só ele. Santa Teresa de Ávila, ela dizia que quando ela rezava com a imaginação. Né? Então, nós temos que fazer com que este momento da palavra, a sós com Deus, seja um momento de transformação. E isto, a pandemia tem que fazer a gente ou descobrir, que infelizmente talvez alguns católicos nunca entenderam esta importância da oração pessoal. Existe o perigo de cair no devocionismo somente. A devoção é importante, mas ela não pode ser o centro. Né? Nós temos que realmente alimentar a nossa fé como? Eu muitas vezes chego assim em muitos lugares e falo assim: vocês gostam de Nossa Senhora? Ah, nós gostamos, tal. Então gostem da Bíblia. Gostem da palavra de Deus. Exato. Porque quem gosta de Nossa Senhora tem que gostar da palavra. Né? Porque a palavra se fez carne no ventre dela. A palavra se fez carne. Ela viveu a palavra. Então isso é muito importante. O cristão, ele tem que entender que a sua força ou a sua fraqueza vai vir também do modo como ele acolhe a palavra. Daí vem também a questão da comunhão. Como é que eu vou comungar bem Jesus se eu não comunguei a palavra dele? Verdade. Como é que eu posso dizer comunguei o corpo de Cristo, né? Mas o corpo de Cristo, quem é Cristo? Cristo é a palavra. Então, eu tenho que me alimentar da palavra. O perigo hoje em dia é justamente esse. O perigo, nós vivemos muito num mundo que é o mundo do som, barulho, né? Tudo aquilo lá do fast food, né? A gente entra na fila, me dá o número 1, o número não sei o que lá, não sei o que, e a gente traz isso para a religião. Né? E não pode ser. Nós temos que ter a calma de ouvir a palavra, nós temos que ter a calma de deixar esta palavra agir em nosso coração. Padre Alberto, eu queria aproveitar, na verdade é uma continuidade disso que o senhor está dizendo, que o senhor trouxesse para nós, né, como um pastor que o senhor esse processo de conversão. Porque às vezes a pessoa tem ideia, existem dois extremos. Um é, eu me converti naquele dia, pronto, já está santa, que é algo impossível e não preciso fazer mais nada. O outro é, eu não roubo, eu não mato, eu estou tudo bem aqui, eu vou na missa da Páscoa e tudo bem, não mexe comigo. Então, a conversão existe um processo. Se ela nos leva para Deus, nós precisamos ter esse desejo de santidade no nosso coração. Então, eu queria que o senhor trouxesse agora para nós esse caminho, que quem está nos assistindo agora, saber que existe um caminho de conversão, um processo de conversão que nós cristãos somos chamados a viver para crescermos espiritualmente. O senhor pode fazer isso para nós? Então, eu acredito que está justamente nesta pergunta. Quem é Jesus para mim? Esta é a pergunta que todos nós temos que responder. Quem é Jesus? A conversão, o que é? É este encontro. Mas um encontro que é um impacto na vida de quem realmente tem essa experiência. Quando eu encontro Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai me dar a força do Espírito Santo. Vamos pegar, por exemplo, Atos 1:5, quando Jesus diz, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Os discípulos não estavam talvez entendendo o que ele estava dizendo,
E aí, mais adiante, no versículo 8, ele vai dizer: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Todo mundo gosta de parar na força. Então, é muito bom a gente receber a força, a gente receber a bênção, Não. Qual é o sinal de que nós estamos neste caminho de conversão? Ele me dá a força. Então, eu recebo a força para sair do pecado, para sair dos vícios, para sair da mentira, para sair das trevas. E aí ele completa: e sereis minhas testemunhas. Isto significa que eu encontro Jesus, ele me tira do fundo do poço. Então, ser salvo é justamente ser tirado desta situação de escuridão e ser renovado na alegria de Deus. Depois, a partir do momento que eu encontrei a Jesus, eu vou ter que levar este Jesus, não brigar. Como a gente vê hoje em dia, a gente pega aí a internet e a gente vê cristão brigando com cristão. Testemunhar não é isso. Testemunhar é justamente falar daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. É falar da transformação que aconteceu, não da boca para fora, mas fazendo as pessoas enxergarem esta presença de Jesus. Depois, a outra coisa é: a conversão é um processo que só vai terminar quando? Quando eu der o último suspiro. A conversão, então, eu posso dizer ali, acabou o processo e eu vou para a glória eterna. Mas a conversão não é simplesmente: acabei de fazer um retiro, acabei de ouvir uma pregação, fiquei emocionado. Isso é um despertar. Sim. Fantástico. Isso é o despertar que é importante. Exatamente. Mas isso, Padre. se eu não tiver o tratamento, é a mesma coisa. Se eu faço a cirurgia, mas depois eu não tenho o período da convalescença, não tenho o período de continuar tomando os remédios, aquela cirurgia não vai produzir muito resultado. A mesma coisa a conversão. É um processo de uma vida inteira onde eu vou ter que deixar que Deus vá me iluminando, me guiando com o seu Espírito. Porque, Padre, Fernando, o que acontece? No começo parece que é mais fácil. Sim. Porque esse primeiro despertar é gostoso. Então, a gente tem aquele primeiro amor, a gente vai à missa todo dia e a gente começa a rezar. E aquele fogo da força, né? A gente está só na força. E depois de alguns anos de caminhada, e tem muitas pessoas vivendo isso, nós vivemos isso, quantas vezes nesse processo de conversão, é mais difícil, aqueles pecadinhos de estimação. As consolações que existiam no início. Não tem mais, não é? E essa conversão mais madura que nós somos também chamados a viver, isso eu penso que é mais difícil para nós vivermos, Padre Alberto. Mas isso também exige de nós uma conversão. Deus também quer essa conversão para irmos para o próximo passo. Os santos não passaram por isso, né? É isso mesmo. Exato. Veja bem, os mestres espirituais, eles dizem que tem um primeiro momento de euforia, de alegria, né? De a gente se sentir nas nuvens, dando a impressão que nós recebemos a vacina, né, para não ter mais problemas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque neste momento o demônio também pode vir e fazer a gente cair no orgulho espiritual. Então, muito cuidado. Já neste primeiro momento, nós precisamos do quê? Precisamos aprender o significado de alimentar esta nossa caminhada com a oração pessoal, com a palavra de Deus, a participação nos sacramentos, a Eucaristia, a confissão, mas a confissão como sendo sacramento de cura, sacramento de conversão, para a gente estar no estado de vigilância. E os mestres espirituais dizem que num determinado momento pode acontecer o quê? Uma noite escura, um deserto. Verdade. Pode acontecer o momento da poda, vem o sofrimento, vem a tentação novamente, vem aquela impressão de secura. E aí nós vamos ter que exercitar o quê? A fé. A fé, diz Santo Agostinho, é acreditar naquilo que não se vê e é ver aquilo que se acredita. A fé tem a emoção, mas não depende da emoção. Isso é difícil. Porque hoje em dia a gente gosta muito da religião só emocional. Né? E tem
um mestre de espiritualidade russo, que ele diz assim que a razão tem que entrar no coração, as duas coisas estão juntas. Né? Se a gente fica só a razão, é uma fé fria, né? Sem, vamos dizer assim, sem condimento. Se a gente fica só no coração, é uma fé emocional perigosa, porque a emoção ela pode mudar a qualquer momento. Então, a razão tem que entrar no coração e as duas caminharem juntas. E a gente pode chamar isso aí de segunda conversão. Isso eu acho que está bem descrito no livro de Jó. Né? Jó, num primeiro momento, ele estava muito feliz, ele louvava a Deus. Aí o diabo diz assim, tira tudo isso que faz ele feliz. Tira os filhos, tira o dinheiro, né? Manda doença sobre ele, só deixa aquilo que atrapalha. Então, quem é que ficou? A esposa dele e os amigos que não eram tão amigos. Mas não é que a esposa é ruim. Não estou dizendo que a esposa é uma coisa negativa. Mas é para mostrar como existem situações na nossa vida, nos momentos difíceis, que tentam nos atrapalhar. Sim. A mulher começa a dizer para ele, abandona Deus, os amigos também. E Jó não abandona. No final, ele diz o quê? Antes de eu passar por estes problemas, eu somente havia ouvido. Muitos cristãos somente ouviram. Né? E ele completa, hoje eu te conheço. Muitas vezes o sofrimento não é que nós devemos desejá-lo, mas o sofrimento é o lugar onde nós vamos experimentar esta presença de Deus que nos dá o quê? Aquilo que todos nós devemos deixar acontecer em nossa vida. A força que nós necessitamos para a gente se recuperar diante das adversidades. Padre Alberto, a gente já está chegando, né, tem poucos minutos, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O senhor falou agora da experiência de segunda conversão e eu gostaria que o senhor contasse para a gente, ainda que de modo breve, mas como é que foi a sua experiência de batismo com o Espírito Santo? Quando isso aconteceu com o senhor e o que aconteceu no seu interior, né, a partir desse momento? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sempre fui católico praticante, né? Que tem ali alguns sites que dizem que eu não era católico, então eu sempre fui católico praticante, estudei em colégio católico, era primeiro lugar de religião, medalha de ouro, quando tinha aquelas coisas, né? Essas coisas em colégio católico de a gente ficar disputando, né? Mas eu sempre fui aquele católico praticante, mas eu não tinha realmente uma experiência viva de Jesus. Foi um final de semana de uma experiência de oração há 49 anos atrás, talvez, 49 anos atrás. Maravilha. Apesar de eu ter só 50 anos de idade. Boa. Tá com um cara muito novo ainda, tá certo. Tá certo. Há 49 anos atrás, eu lembro que aquele final de semana, para mim, foi marcante. Primeiro, aquilo lá, vi um padre, que era o Padre Jonas, né, pregando com entusiasmo. Depois, que não era muito comum eu ver isso daí. Depois, leigos pregando também, como se Jesus fosse assim, como nós estamos conversando aqui. Aquilo me chamou muito a atenção, aquele final de semana me marcou, né? Aquele final de semana começou uma etapa da minha vida que fez com que nunca mais a minha vida fosse a mesma. Eu não posso dizer que naquele final de semana eu fui batizado no Espírito. Eu acredito que aquele final de semana foi um despertar, porque eu sempre fui muito razão também. Aí eu comprei os 3 livros que tinha à disposição. Na segunda-feira mesmo, saí correndo para comprar os 3 livros que tinha à disposição. Comprei uma Bíblia completa, estudava no colégio católico, tinha só o Novo Testamento. Comecei a devorar os 3 livros naquela semana e a Bíblia. O senhor lembra quais são os livros? Católicos pentecostais, eles falavam outras línguas, e a Cruz e o Punhal. Uau. Eram os únicos livros que a gente tinha naquela época. Né? Sim. Católicos pentecostais do casal lá do início. Kevin né? Branham, sim. Isso. E aí
eu lembro que na sexta-feira, eu orando, aí eu senti como assim um rio, realmente, como Jesus fala, de água viva jorrando. E aí também o dom de orar em línguas, que foi algo assim que me marcou, né? Então, eu digo que a minha vida se divide em duas partes. Antes, né, e depois deste batismo no Espírito, aonde eu experimentei essa transformação da minha vida. E só para completar, na minha ordenação, eu pedi realmente a Deus que eu jamais deixasse de pregar com entusiasmo a palavra dele, para levar este espírito de paresia para todos aqueles que têm sede e fome dele, Deus Todo-Poderoso. E nós agradecemos a Deus porque ele tem sido fiel em conceder isso ao senhor, padre. O senhor é um pregador da palavra de Deus com um fogo e um entusiasmo que nos edifica muito. Padre, eu quero agradecer de todo o coração a participação do senhor no programa Brasil Cristão. Muito obrigado. Eu sei que, né, o senhor tinha um monte de obrigações e o senhor parou um momento para estar conosco. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado. Verdade, padre, muito obrigada. Muito obrigada e dá uma bênção para nós. Então, muito obrigado também a vocês, né, Fernando, Drica, e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Que o Deus Todo-Poderoso possa realmente derramar sobre todos o fogo do Espírito para avivar a fé, para que todos possam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos confirme com o seu poder, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, padre. Até a próxima, hein? Próxima. Deus abençoe vocês. Amém. Que maravilha! Separado com hífen, assim, muitas exclamações no final. Graças a Deus. Tudo isso só é possível acontecer graças a você que é nosso sócio. Por isso eu já quero aqui agradecer de coração a Lázara Emerenciana da Silva de Poços de Caldas, Minas Gerais, que se tornou uma sócia. A Lúcia Helena Luz de Ubá, Minas Gerais, também se tornou sócia. Érica Garcia de Campinas se tornou sócia. A Margarida Maria Pereira de Feira de Santana, na Bahia, reativou o seu cadastro. Muito obrigada, viu, Maria? E a Irene Muniz também reativou o seu cadastro. Gente, fazer isso aqui só é possível com a sua ajuda. Vocês que estão chegando, os novos sócios, muito obrigada e seja bem-vindo a essa família maravilhosa. E você está agora evangelizando conosco, sim, porque você ajuda na evangelização. E nós agradecemos a todos os sócios, né, Fernando? Exato. Todos os sócios da nossa casa, você que ama a gente. Faz isso, né? Compartilha esse programa, daqui a pouquinho ele vai estar lá no YouTube da Rede Século XXI, para que todos, né, tenham a graça de beber o que nós bebemos hoje aqui. Foi maravilhoso e ele chegou na casa de milhares de pessoas no Brasil por causa do sócio, aquele irmão e irmã que experimentou o chamado do Espírito Santo e respondeu generosamente. E a gente anuncia isso com toda a convicção. Deus não se deixa vencer em generosidade. Você tem sido generoso com Deus, pois Ele vai te vencer em generosidade para te abençoar muito mais. Vou relembrar aqui para a gente encerrar as palavras do Eugênio Jorge. Deus te ama do jeito que você é, na situação que você está. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer te deixar nessa situação que você está e quer transformar o seu coração. Né? Então, aceita esse amor de Deus aí no seu coração. Viu, seu Nelson? Lembrei do nome dele, né? E a pergunta que o Padre Alberto nos colocou, quem é Jesus? Exatamente. Responda a essa pergunta que isso muda a sua vida para sempre. E aí, com a sinceridade do nosso coração, Fernando, é que nós vamos fazendo esse caminho de conversão verdadeiro. Porque se você entende que esse Deus é real, é um Pai, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, está ali real te amando, você também vai ter um caminho de conversão real. E você vai experimentar todas essas graças de fato na sua vida. E aí vai chegar um Brasil cristão. Exatamente! Ó, beijo, Tchau, até gente. amanhã. Amanhã tem catequese com o Padre Douglas. A gente volta.